Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos estudar estruturas condicionais. Qual que é a ideia da estrutura condicional? Se a gente lembrar um pouquinho da, da última aula, né, que é a introdução aos algoritmos, nós vamos lembrar que lá a gente só conseguia executar um comando depois do outro. Sabe? Não tinha nada para a gente tomar uma decisão. Vamos dizer assim, eu faço isso ou faço aquilo. Não tinha essa opção. Então a gente basicamente conseguia iniciar um algoritmo, declarar as variáveis, fazer interação com o usuário, né, leitura e escrita, e fazer conta, né, executar expressões e tudo, mas a gente não conseguia tomar decisões. Então o assunto dessa aula é justamente tomada de decisões. Como que a gente faz para fazer esse tipo de coisa no computador, tá? Com os algoritmos. Então vamos começar aqui nossa aulinha. Então, primeiro, a todo momento tomamos algum tipo de decisão. Virar para a esquerda ou para a direita, sair com ou sem guarda-chuva, usar tênis ou sapato, levar ou não jaqueta. Cada um aqui tem um tipo de condição, tá? E eu tenho que decidir se eu faço ou não. Alguns aqui eu posso responder com sim ou não, e alguns não. Então a gente tem que dar uma melhorada nesse tipo de coisa aqui. E nós vamos ver um pouquinho para frente que para tomar decisão a resposta tem que ser sim ou não. Então não é tudo que eu consigo mapear diretamente nas minhas estruturas condicionais, que é o assunto da aula de hoje. Tá? Então, por exemplo, usar tênis ou sapato não é um tipo de pergunta que eu consigo responder sim ou não. Usar tênis ou sapato? Sim ou não. Não tem jeito, né? Porque você quer ou tênis ou sapato. Não é saber se você pode usar tênis ou sapato e não chinelo, por exemplo. Não é essa a ideia dessa pergunta. Já essa última bolinha aqui, por exemplo, levar ou não jaqueta. Então eu posso perguntar, levar jaqueta? A resposta é sim ou não. Então, por exemplo, sair com guarda-chuva? A resposta é sim ou não. Agora, virar para a direita ou para a esquerda é o mesmo caso aqui do tênis ou sapato. Eu não posso responder sim ou não. Porque eu perguntar virar para a direita e eu responder não, não significa necessariamente que eu tenha que virar para a esquerda. Eu posso seguir em frente, posso voltar. Tá? Então, nós vamos entender que algumas perguntas eu consigo mapear diretamente e algumas não. De qualquer forma, todo momento a gente toma alguma decisão. E aí a gente vai entender como que o computador faz para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então vamos lá. As decisões também fazem parte do dia a dia da máquina. Então, candidato selecionado ou dispensado. Esse valor é par ou ímpar. Aluno aprovado ou reprovado. Então, vamos supor que todas essas decisões aqui, o não de um implique no outro. Então, por exemplo, candidato selecionado. Sim, ok, significa que ele foi selecionado. Agora, candidato selecionado não, significa que ele foi dispensado? Se significar, beleza, é uma coisa que eu consigo mapear direto. Esse valor é par? Se a resposta for sim, beleza. Se a resposta é não, então com certeza ele é ímpar, né? Porque só tem par ou ímpar. Aluno aprovado ou aluno reprovado? Então eu posso perguntar, aluno aprovado? Sim. Se o aluno não foi aprovado, significa que ele foi reprovado? Depende, no final do ano, né? Tem recuperação, alguma coisa do tipo, então a gente tem que ver como que a gente mapeia isso aqui. Mas logo aqui no iníciozinho da aula, a gente já tem que começar a pensar que, apesar de nós podermos responder é par ou é ímpar, é aprovado ou reprovado, direita ou esquerda, nós, seres humanos, para a máquina só pode fazer pergunta cuja resposta é sim ou não. Tá? Então a gente tem que começar a ter isso em mente para que a gente consiga fazer nossos algoritmos aqui corretamente. Tá? Então vamos lá. Imagine um algoritmo para pagamento de uma fatura de cartão de crédito. Então, início, ir ao banco com a fatura, beleza. Consultar o saldo, beleza.
Agora, primeira estrutura condicional que a gente está vendo aqui, ó, tá? Esse se aqui. Então, se o saldo for maior que a fatura, então pagar a fatura e depois volta para casa. Observe que é o seguinte, ele vai ao banco com a fatura, ele consulta o saldo e ele volta para casa. Tá? Essas três condições aqui, ó, essas três condições não, essas três ações aqui, ele sempre faz. Deixa eu colocar um negocinho aqui para marcar. Então, olha só, ele vai ao banco, ele consulta o saldo e ele volta para casa. Isso é sempre. Agora, essa daqui, pagar a fatura, depende de um fator. Qual que é o fator? É ele ter saldo. Então, o saldo maior que a fatura. Então, ele só faz esse pagar a fatura se essa resposta aqui for sim. Ó. Saldo maior que fatura? Sim, então paga. Se a resposta for não, ele simplesmente pula isso aqui. Tá? Porque ele foi ao banco, consultou o saldo. Não tem saldo suficiente, volta para casa. Volta para casa triste. Não conseguiu pagar a fatura. Mas ele volta para casa. Porque isso aqui não depende de nada, isso não depende de nada, e isso não depende de nada. Agora, esse aqui depende. Depende dele ter dinheiro para pagar. Tá? Então, a gente vai começar a montar nossos algoritmos, nossos programas com esse tipo de situação. Né? Então, vamos lá. Estrutura condicional, que é o assunto da aula de hoje, permite ao computador tomar uma decisão durante a execução do programa. E como que ele faz? A estrutura avalia a condicional é isso aqui, ó. Ele avalia a condicional e caso ela seja verdadeira, então, lembrando, a resposta só pode ser sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, caso ela seja verdadeira, executa o bloco. E o que é o bloco? O bloco é tudo que está dentro dessa estrutura aqui, ó. Né? E eu até comentei não sei se comentei numa aula exatamente gravada assim, ou se foi uma live, uma aula síncrona. Mas eu falei que sempre que uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar mais à direita, ela tem que estar identada. Então, como pagar a fatura está mais à direita do se, então é porque ele está dentro do se. Vou até fazer outras linhas aqui. Ó. Então, isso daqui é um nível e esse aqui é outro nível. Tá? Então, ele só faz esse pagar a fatura, né, que é o conteúdo desse bloco aqui, se o saldo for maior que a fatura. Tá bom? Então, isso aqui é o que eu acabei de falar. Condição. Expressão cujo resultado diz se a condição é verdadeira ou falsa. Como eu falei, a sua condição só pode ser perguntas cuja resposta é sim ou não. Tá bom? E o bloco? São os comandos que serão executados se a condição for verdadeira. E ou falsa, a gente vai ver mais para frente, porque eu tenho simples, completa e alinhada, tá? Mas no caso dessa daqui, que é simples, ele só faz esse bloco de dentro se essa resposta for verdadeira, tá? Se ela for sim. Então, olha só. A gente viu ali o exemplo e agora a gente vai entender aqui qual que é a estrutura. Então, se é uma palavra-chave, está até marcada aqui, e essa condição aqui, ó, é uma pergunta cuja resposta tem que ser verdadeiro ou falso. Né? Eu já falei nos outros slides, estou enfatizando que isso aqui vai fazer parte de todas as nossas aulas. As perguntas aqui sempre tem que ser perguntas cuja resposta seja verdadeiro ou falso. Então, eu não posso fazer se direita ou esquerda. Entendeu? Eu não posso fazer esse tipo de pergunta. A menos no caso que direita ou esquerda seja uma condição, né? Que aí ele fala assim, eu estou indo para a direita ou estou indo para a esquerda. Aí é uma pergunta válida, né? Porque no caso aí a resposta é sim ou não. Mas se direita ou esquerda, aí já não é. Tá? Não, porque a resposta para direita ou esquerda não é sim ou não. É direita ou esquerda. Eu não sei se ficou exatamente claro a diferença, mas
A ideia aqui é que a pergunta só possa ser com resposta verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se nome. Se nome não é uma pergunta válida. Agora, eu posso falar, se nome igual a Leandro, aí beleza. Aí já é uma condição válida. Por quê? Eu estou perguntando se o nome é igual a Leandro. E a resposta é sim ou não. Verdadeiro ou falso. Agora, se nome, aí já não é válido. Tá bom? Então, isso daqui tem que ser uma pergunta com resposta verdadeira ou falso. Sim ou não. Tá bom? E o que está aqui dentro é o que ele vai executar caso essa condição seja verdadeira. Se essa condição for falsa, ele pula diretamente para cá. Ó. Bom, ele não faz nada do que está aqui dentro. Vou colocar a linha aqui para poder ficar claro de novo, que são dois níveis diferentes. Aqui. Então, aqui é um nível, aqui é outro nível. E o seguinte, como que eu mapeio isso em fluxograma? Vai aparecer um símbolo diferente agora. O símbolo diferente é esse losango aqui. Então, quando eu vejo esse losango aqui, eu sei que eu vou tomar uma decisão. Então, observe aqui, ó. Eu venho no sentido da seta, cheguei aqui, eu tenho que tomar uma decisão. Então, a pergunta para essa condição aqui tem que ser, a resposta para essa pergunta, né, para essa condição aqui, tem que ser verdadeiro ou falso. Tá? É essa mesma ideia aqui, ó. Então, se eu respondo verdadeiro, eu venho para cá, executo esse bloco, e aqui é onde eu volto. Se eu chego aqui e a resposta é falsa, eu pulo isso aqui, ó, e volto nesse ponto. Tá? Essa bolinha aqui é só a junção, tá? Para ele ligar esse ponto nesse ponto aqui. Tá bom? Então, olha só. As estruturas condicionais elas podem ser de três tipos. Simples, completa e aninhada. A gente vai ver aqui, mas eu já vou adiantando, que simples é um bloquinho só. Então, tem um bloquinho quando a resposta é verdadeira. Tipo isso aqui, ó. Tá? Só tem bloquinho para a resposta verdadeira. Para a resposta falsa, não tem. A completa. A completa é quando eu tenho bloquinho para o verdadeiro e bloquinho para o falso. Então, se a resposta for sim, eu faço uma coisa. Se a resposta for não, eu faço outra coisa. Quando é simples, quando a resposta é sim, eu faço uma coisa, e quando a resposta é não, eu não faço. Não tem outra coisa, entendeu? Eu não faço. E aninhada, como o nome mesmo diz, é quando eu coloco uma estrutura dentro da outra. Tá? Então, é quando eu faço uma pergunta e aí, dentro dessa pergunta, eu faço outra e por aí vai. Tá? Então, a ideia de aninhada é essa, é que eu vou colocar estruturas condicionais dentro de estruturas condicionais. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. A simples, como eu falei, você faz a pergunta, se a resposta for sim, você executa o bloquinho. Se a resposta for não, você pula. Você não faz outra coisa, você pula. Então, chegou aqui, fez a pergunta, a resposta é verdadeira? Faz esse bloco. Chegou aqui, a resposta é falsa? Pula esse bloco. Ele não faz outra coisa. Então, exemplo. Criar um algoritmo que, dado o valor de uma compra, verifique se essa compra pode ser parcelada ou não. Tá? E qual que é a condição para ela poder ser parcelada? Compras podem ser parceladas se seu valor for igual ou superior a 250. Então, vamos lá. Início declara uma variável do tipo real chamado valor compra. Então, aqui, ó, observe que esse retângulo aqui corresponde ao retângulo de declaração das variáveis. Então, a sua ação aqui é declaração de variáveis. Aí depois o que ele faz? Ele faz uma interação com o usuário. Digite um valor para a compra. E depois ele leia o valor da compra. Observe, isso aqui é bastante interessante, que esses dois juntos aqui viraram apenas esse aqui. Ó. Porque o que acontece? O algoritmo ele está num nível de abstração menor. Tá? Então significa que ele está mais detalhado. Então o que acontece? Se eu chegar e colocar um comando leia sem avisar nada para o usuário,
é como se o programa ficasse parado ali e eu não dei nenhuma instrução para o usuário. O usuário ele não sabe o que ele tem que digitar. Então, é muito comum, antes de um layer, ter um imprime para poder passar a instrução para o usuário do que ele tem que fazer. Então, por exemplo, aqui eu vou ler o valor da compra, mas se eu não colocar esse imprime, ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, eu coloco a instrução para ele, ó, digite um valor para a compra. Pronto, dei a instrução para ele. E aí depois eu leio o valor da compra. Esses dois aqui viraram apenas esse. Por quê? Como no algoritmo eu tenho mais detalhamento do que no fluxograma, no fluxograma não precisa de eu colocar uma outra caixinha para imprimir essa mensagem, porque já está implícito aqui, ó, nesse paralelogramo, que ele vai ler o valor da compra. Então é claro que tem que ter interação com o usuário para ler o valor da compra, né? Então, para passar a instrução para ele. Então aqui, ó, leitura, tá? E aí o que ele faz? Se compra maior ou igual a 250, então observe que a resposta para essa pergunta aqui é sim ou não. Então, o valor da compra é maior que 250? Então, se eu chegar e digitar aqui, ó, 250, a resposta é sim. Se eu digitar 300, a resposta é sim. Se eu digitar 199, a resposta é não. Tá? Então, tá aqui, ó. Essa é a pergunta. Essa é a expressão, é a condição. E aí, se a resposta for verdadeira, for sim, o que ele faz? Imprime, sua compra pode ser parcelada. E aqui nós temos o símbolo de impressão. Então, chegou aqui e tomou a decisão. Ó, valor da compra é maior ou igual a 250? Depende do que ele digitou aqui. Então, se for verdadeiro, imprime. Você pode parcelar suas compras. Se a resposta for falso, não imprime nada, tá vendo? Não tem uma outra condição aqui. Ele simplesmente pula isso aqui, ó. Tá? Igual eu falei, isso aqui é só a junção. Então, o que ele sempre faz? Declara a variável, lê o valor da compra e termina. Isso ele sempre faz. Aqui, ó. Isso aqui sempre faz. Agora, isso daqui, não, né? Isso daqui depende se isso aqui é verdadeiro ou falso. Tá? Agora, e a estrutura completa? A estrutura completa, como eu já adiantei, eu tenho um bloquinho para caso a resposta seja verdadeira e eu tenho um bloquinho para caso a resposta seja falsa. Então, cheguei aqui. Ah, é verdadeiro? Faço isso. E depois venho para cá. Cheguei aqui, a resposta é falsa? Faço isso e depois venho para cá. Então, olha só. Deixa eu colocar minhas linhas aqui. Aqui está um nível, aqui está outro nível e aqui está outro nível. Mas esse nível não está dentro desse. Ele é no mesmo nível do outro, mas são níveis diferentes. Tá? Então, aqui, ó, todo mundo está dentro do algoritmo. Esses dois aqui estão dentro desse bloco e esse aqui dentro desse bloco. Então, vamos lá. Exemplo. Cria um algoritmo que, dado a nota e o nome do aluno, verifique se ele foi aprovado ou reprovado na disciplina. E qual que é a condição para ele ser aprovado? Se sua nota for igual ou superior a 60. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Depois a gente dá uma olhada aqui. Então, deixa eu traçar minha linha aqui. Só para mostrar os níveis, tá? Então, olha só. Declara uma variável real chamada nota e declara uma variável string chamada nome. Então, eu tenho um bloquinho aqui de declaração de variáveis. Aqui, ó. E aí, o seguinte. Vamos lá, outro exemplo. Todos esses 4 comandos aqui, eles vão virar um único aqui, ó, no fluxograma. Porque, como eu falei, o algoritmo, o nível de abstração dele é menor, tá? Então, ele é mais detalhado. Então, olha só, se eu colocar só esse leia nome, o cara não sabe o que ele tem que fazer, né? Vai ficar lá parado.
esperando ele digitar alguma coisa, mas ele não sabe o que tem que fazer. Então, você passa uma instrução para ele. Digite o nome do aluno. E aí ele lê o nome e guarda nessa variável nome. Depois, uma instrução para ele. Digite sua nota. Vai ler a nota e vai guardar na variável nota. Só que quando você passa aqui para o fluxograma, quando você vê esse paralelogramo escrito nota e nome aqui, já está implícito que você quer ler a nota e o nome do cara. Tá bom? Então, assim, não precisa colocar um símbolo e colocar digite o nome do aluno. Outro símbolo, nome. Um símbolo, digite nota. Outro símbolo, nota. Tá? Não precisa. Tá? Então, esses 4 aqui, ó, viram esse único paralelogramo aqui. Quando a pessoa dá uma olhada nesse paralelogramo, ela já sabe que ela tem que interagir com o usuário e que ela tem que ler a nota e que ela tem que ler o nome do usuário. Tá? Então já está implícito. Aí agora vamos lá. Chegou aqui. Se uma pergunta cuja resposta tem que ser verdadeiro ou falso. Tá? Então, vamos lá. Nota é maior ou igual a 60? Então, se ele digitou a nota 60, a resposta é verdadeiro. Ah, ele digitou a nota 59? Então, 59 é maior ou igual a 60? Falso. Ah, ele digitou 100. Então, 100 é maior ou igual a 60? Verdadeiro. Ah, então, o que, que vai acontecer? Dependendo do que ele digitar em nota aqui, ele vai executar esse ou vai executar esse. Depende. Então, olha, cheguei aqui. Nota é maior ou igual a 60? Venho para cá e imprimo aprovado. Ah, cheguei aqui. A nota é menor do que 60? Eu venho para cá e imprimo reprovado. Independente se eu imprimo aprovado ou se eu imprimo reprovado, eu chego nesse ponto e finalizo o programa. Tá? Então, essa bolinha aqui, ó, corresponde a esse ponto aqui. Ó. Na verdade, aqui, ó, no mesmo nível. Tá? Corresponde a esse ponto aqui. Ah, não tem nada, o objetivo é só juntar, mas já mostrando para vocês aqui. Então, chegou aqui, ó, fez a pergunta. Independente se ela é verdadeira ou falsa, ela termina aqui. Ó. Mas se ela for verdadeiro, faz isso. Se ela for falso, faz isso. Então, aqui a declaração de variáveis. Aqui, leitura dos dados. Aqui, verifica se é aprovado. E aí, se ele foi aprovado, faz isso. Se ele não foi aprovado, faz isso. Tá? Vamos lá. E as aninhadas? Como eu disse, é quando eu coloco uma dentro da outra. E o objetivo aqui é aumentar a flexibilidade do meu programa. Porque aí eu tenho a possibilidade de fazer uma pergunta depois de já ter feito outra. Então vamos olhar aqui. Ó. Qual que é a ideia? Deixa eu fazer minha linha aqui para a gente entender os níveis. Um nível, outro nível, mas é no mesmo nível, né? São níveis diferentes, mas no mesmo nível. Aqui, outro nível. Esse aqui já é dentro desse. E aqui, outro nível. Tá? Níveis diferentes, mas no mesmo nível desse aqui. Ó, tá? Dentro desse e no mesmo nível desse outro aqui. Então, vamos lá. Então, cheguei aqui, se condição. Então, meu primeiro losango. Esse aqui corresponde a essa pergunta. Então, se for verdadeiro, olha só o que ele vai fazer. Se for verdadeiro, ele vai fazer esse pedaço aqui. Ó. Aqui. Ó. Tá? Daqui a pouco vai estar até difícil de entender de tanta linha que eu vou fazer. Mas, ó, verdadeiro, faz esse. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, verdadeiro. Fez a pergunta, é verdadeiro, faz isso. Então, olha só, depois que ele fez isso aqui, onde que ele vai voltar? Ele vai voltar aqui, ó. Ah, depois que ele fez esse bloquinho, ele não entra aqui não, porque ele só entra aqui se for falso. Então, terminou, ele vem para cá. Então, esse ponto aqui ó, corresponde a esse ponto. Agora, vamos lá. Chegou aqui nessa condição.
é falso, então o que ele vai fazer? Falso é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é falso. E aí, na hora que chegou em falso, ele fez outra pergunta. Aqui, ó. Então, outra condição. Esse aqui corresponde a esse. E aí, na hora que chegou aqui, mesma coisa. Isso aqui é o bloquinho para o verdadeiro e esse aqui é o bloquinho para o falso. Tá? Então, aqui, ó, falso corresponde a esse, verdadeiro corresponde a esse. E aí, na hora que termina isso aqui, olha, independente se for verdadeiro ou falso, ele vem para cá. Tá? Então, vou até fazer uma cruzinha aqui. Ó. Cruzinha não, um xizinho. Que corresponde a esse aqui. Ó. Tá? Então, terminou, vem para cá. Só que na hora que chega aqui não tem mais nada para fazer, vem para cá. E aí não tem mais nada para fazer, termina o programa. Vamos lá. Expressão condicional. A expressão condicional é justamente isso aqui, ó. Só que eu posso fazer mais de uma pergunta, desde que a resposta de cada pergunta individual seja verdadeiro ou falso. Tá? Então, eu posso fazer mais de uma pergunta, não tem problema. Mas a resposta de cada pergunta individualmente tem que ser sim ou não. Então, vamos lá. Expressão condicional. Expressão onde o valor final do seu processamento é verdadeiro ou falso, que eu acabei de falar. Pode ser composta de uma ou mais expressões matemáticas. Então, salário é maior que 1.850 centavos? A resposta é verdadeiro ou falso. Né? Depende do salário do cara. Se o salário for 1.700, a resposta é falsa. Se o salário for 3.000, é verdadeiro. Olha só esse aqui. Ó. Esse aqui é composto de duas perguntas. Então, a pergunta é, idade é maior que 18? A resposta é sim ou não, verdadeiro ou falso. E depois ele pergunta, o sexo é M? A gente vai ver para que serve esse igual, igual aqui. Na verdade, já vai ver de uma vez que eu vou falar. Um igual é atribuição, nós já vimos. É para você guardar o valor na variável. Quando você quer comparar se é igual mesmo, você usa 2. Bom? Então, o sexo é igual a M? Então, se no sexo tiver guardado M, a resposta é verdadeira. Agora, se no sexo tiver guardado G, é falso. Se no sexo tiver guardado F, é falso. Se no sexo tiver guardado T, é falso. Se no sexo tiver guardado X, é falso. A única forma de isso aqui ser verdadeiro é se em sexo tiver guardado M. Qualquer outra possibilidade é falso, tá bom? E aí a gente vai entender ali daqui a pouco, nos próximos slides, que para essa pergunta aqui ser verdadeira, essa tem que ser verdadeira e essa tem que ser verdadeira. Se alguma delas for falsa, então a resposta para essa pergunta inteira é falsa. Tá? Vamos entender isso aqui agora. Então, quais os operadores que eu tenho? Né, que são os operadores para comparar os valores. Eu tenho maior, menor, que é muito trivial, né? A gente já está acostumado com isso aqui. Maior ou igual. Por que eu preciso desse maior ou igual? Porque não tem jeito de eu fazer esse símbolo aqui. Tá? De eu fazer esse símbolo aqui. E por que eu uso esse menor ou igual? Porque não tem jeito de eu fazer esse símbolo aqui. Por isso, tá? Eu tenho que linearizar a minha expressão. Esse símbolo aqui não tem jeito. O igual são dois iguais. Bom, não é um só, não. São dois iguais, está faltando aqui. E diferente, eu também não tenho esse símbolo aqui. Ó. Então, como eu não tenho esse símbolo, eu uso exclamação igual. Porque o exclamação, ele significa não. Tá? O exclamação significa não. Então, se eu falo exclamação igual, significa não igual, que consequentemente é diferente. Bom? Então, como eu não tenho esses símbolos aqui, ó, maior ou igual, menor ou igual e diferente, eu tenho que fazer dessa forma. Maior ou igual, menor ou igual, exclamação igual. Tá bom?
E operadores lógicos? Os operadores lógicos, eles servem para eu poder juntar duas condições, igual aqui, ó. Esse aqui é o operador lógico, ó. Tá? Esse é aqui. Esse é o operador lógico. E aí o seguinte, qual que é a resposta para o operador lógico I? A resposta é verdadeiro se os dois que ele estiver juntando forem verdadeiros. Então, aqui, ó, ele está juntando esse com esse. Então, a resposta para isso tudo é verdadeira se esse aqui for verdadeiro e esse aqui também for verdadeiro. Se qualquer um deles for falso, então, se um for falso e o outro verdadeiro, se um for verdadeiro e o outro for falso, ou se ambos forem verdadeiros, a resposta é... Se ambos forem falsos, desculpa. A resposta é falso. A única condição que é verdadeiro é quando os dois são verdadeiros. Tá escrito no slide ali para frente. Eu só estou explicando aqui. E o ou? O ou é quando um deles apenas, tá? Pode ser dois, né? Mas assim, no mínimo um. No mínimo um verdadeiro, a resposta é verdadeira. Então, se aqui no lugar de i fosse ou, tá? Então, deixa eu até trocar de cor aqui, ó. Então, se no lugar do i fosse ou, aí já seria o seguinte, ó. Verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, bastou aparecer o verdadeiro uma vez para que seja verdadeiro. E aí a única condição que torna ele falso é quando ambos são falsos. Tá? Então é isso aqui. E o não é o que eu acabei de explicar, né? Ele nega. Igual eu falei aqui, ó. Desse carinha aqui. Então, não verdadeiro é falso. Não falso é verdadeiro. Então, vamos lá. Isso aqui é um exemplo, né? Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Por conta disso aqui que eu acabei de explicar. Tá? Esse aqui é do ou e esse aqui do i. Tá? Exemplo. Vamos lá, agora vamos fazer uma coisa um pouquinho mais complexa. Não muito, né? Mas um pouquinho. Porque agora eu vou usar as minhas expressões e vou usar estrutura condicional aninhada. Nós vamos entender aqui por quê. Porque eu quero colocar o conceito do cara. A, B, C, D ou reprovado. Então depende em que faixa que ele está. Então olha só. Vamos lá, vamos começar. Aqui não dá para ler não, mas eu vou mapeando para vocês. Então começou, o início está aqui. Aqui eu tenho inteiro, nota e string nome. No caso, como vocês têm os slides, vocês podem ampliar. Tá? Vai ficar ruim demais, mas dá para ter uma ideia do que está escrito aqui. Mas como eu vou deixar o slide inteiro, tá vendo todo o pedaço dele, eu vou mapeando aqui. Agora, olha só. Então, esse aqui corresponde, esse bloco aqui, às declarações das variáveis. Depois eu interajo com o usuário, eu pergunto o nome do aluno e a nota. Mesma coisa, não precisa de colocar 4 símbolos aqui. Um único símbolo de paralelogramo escrito nota e nome já é o suficiente, porque já está implícito que eu estou lendo a nota e o nome do cara. Então vamos colocar aqui, ó. Esses todos aqui correspondem a esse único paralelogramo. E aí começam as perguntas. Vamos lá. Primeiro, deixa eu colocar os níveis aqui.
Pronto. Tá? E ainda tem um nível grandão aqui. Beleza. Então, eu tenho 5 níveis aqui. Vamos dar uma olhada. Se nota maior ou igual a 90, então esse aqui corresponde a esse primeiro. Tá? Então, vamos lá. A nota é maior ou igual a 90, então, se for verdadeiro, o que vai imprimir? O nome do cara, então vamos supor que aqui eu digitei Leandro. Então, vai colocar Leandro, conceito A. Vai imprimir isso aqui, ó. Olha lá o símbolo de impressão. E depois ele vem aqui para baixo. Porque olha só, onde que ele vai terminar? Vai terminar aqui, ó. Porque esse pedaço corresponde a ser falso. Esse pedaço corresponde a ser verdadeiro. Então, acabou de fazer o que tem que fazer do verdadeiro, vem para cá. Então, é aqui, ó. Eu vou colocar um aqui e um aqui para ficar fácil de visualizar. Agora, vamos lá. E se for falso? Se for falso, não significa que o conceito dele é B, C, D ou reprovado. Eu ainda preciso fazer outras perguntas. Então, olha só, esse bloco aqui todo corresponde a ser falso. Então, na hora que entrou nesse bloco, eu fiz outra pergunta. Olha só, eu fiz a pergunta se a nota é maior ou igual a 80 e se a nota é menor ou igual a 89. Eu até marquei de laranja aqui, essa foi uma modificação que eu fiz no slide, que eu coloquei aqui, ó. Não está errado, mas é desnecessário. Por quê? Porque se a nota já é maior ou igual a 80 e eu estou dentro do bloco do falso da pergunta nota maior ou igual a 90, então com certeza a nota ela é menor que 90, né? Porque se a nota fosse igual ou maior que 90, eu estaria nesse bloco. Como eu não estou nesse bloco, significa que ela é menor do que 90. Bom? Então, eu coloquei aqui como desnecessário. Bom? Está errado colocar? Não, mas é desnecessário. Então, basta perguntar se a nota é maior ou igual a 80. E aí, mesma coisa, ó, se for verdadeiro, eu imprimo conceito B e venho para cá. Então, 2 aqui. Qual que é o ponto 2? Esse aqui. Aí, é falso, então a nota não é maior ou igual a 80? Outra pergunta. E aí, a nota é maior ou igual a 70? E nota é menor ou igual a 79? Tá aqui, ó. Vou fazer essa pergunta. A resposta é verdadeira? Imprimo o conceito C. A nota é falsa? Então eu venho para cá. Então esse aqui é o terceiro ponto. Vou colocar aqui, ó. 3. Mesma coisa, falso, então significa que a nota dele não é maior ou igual a 70. Então eu faço outra pergunta. A nota é maior ou igual a 60? Se a resposta é verdadeira, conceito D. Então eu venho para cá, ponto 4. E se a nota dele não é maior ou igual a 60? Aí sim significa que ele foi reprovado. Porque eu já fiz todos esses testes aqui para cima. Então significa que ele foi reprovado. Então esse reprovado aqui significa falso para esse teste, significa falso para esse teste, significa falso para esse teste e significa falso para esse teste, porque ele está alinhado, tá vendo? A única forma de ele chegar aqui é se a resposta dessa foi falso, a resposta dessa foi falso, a dessa foi falso e dessa foi falso. Qualquer outra condição ele teria desviado para outro caminho. Agora uma coisa importante. Observe que eu sempre tenho que fazer perguntas cuja resposta seja sim ou não. Então, olha só, eu faço nota maior ou igual a 80 e nota, deixa eu colocar aqui, eu falei 80 e escrevi 90. E nota menor ou igual a 89. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Nota maior tipo isso aqui, sei lá, nota é maior que 80
e 90, por exemplo, isso aqui eu não posso. Tá? Isso aqui está errado. Por quê? A pergunta de 80 e 90 não é uma pergunta que você responde com verdadeiro e falso. Tá? Outra coisa, outra que eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso aqui. Ó. Nota maior ou igual a 80 e menor ou igual a 89. Isso também não posso fazer. Então, é outra forma errada de fazer. Então, cada pergunta minha, individualmente, tem que ter resposta sim ou não. Ok? Então, assim, isso não é válido e isso não é válido. Isso aqui é válido. Tá? Então, cada pergunta individualmente tem que ter resposta sim ou não. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nota. Nota não está perguntando nada, então isso aqui é inválido. Bom, não posso fazer isso aqui não. Agora é o seguinte, uma outra coisa importante. Por que essa parte laranja aqui é desnecessária? Deixa eu até apagar isso aqui. Por que isso aqui é desnecessário? Porque a nota é inteira. Aqui, ó. Tá? Se a nota fosse real, aí o que acontece? Eu tinha que modificar isso aqui, ó, e não colocar... ele continua sendo desnecessário, tá? Mas eu só estou explicando aqui que aí não pode ser exatamente isso aqui mais. Eu tenho que colocar menor que 90. Então, se a nota fosse real, eu tinha que colocar menor que 90. Por quê? Porque 89,5 ela é menor que 90 e é maior que 89. Ah, então, se eu quisesse fazer essa parte laranjada, tá? Que é desnecessário, se eu quisesse. Então, o que eu teria que fazer? Além de modificar para real aqui, tá bom? Tá? Porque com 89 já está ok, se for inteiro. Se eu colocar como real, eu tenho que colocar menor que 90 para cobrir os casos que são maior que 89. Que era o que estava escrito aqui. Tá? Então, só essa pequena alteração, se você quiser fazer com notas fracionadas também, tá? Que no caso é notas reais. Mas, independente de ser inteiro ou real, é desnecessário. Tá? Esse aqui era um exemplo didático para você aprender a ir usando expressões. Mas no caso aqui não precisa. Tá bom? E agora uns exercíciozinhos aqui para vocês fazerem. Exercícios simples, tá? Para frisar aqui e treinar o assunto da nossa aula. E olha só, então escreva aqui o algoritmo e fluxograma para ler um número inteiro e informar se ele é par ou ímpar. Como que eu faço isso? O número ele é par se ele é divisível por 2, né? Então, caso o resto da divisão por 2 seja zero. Se o resto da divisão por 2 for diferente de zero, então significa que o número é ímpar. Tá? Escreva um algoritmo e fluxograma para ler dois inteiros e determinar qual é o maior entre eles, ou se eles são iguais. Observe que eu tenho três casos. Tá? Então, eu tenho A maior, eu tenho B maior e eu tenho A e B iguais. Como todos os meus casos eu só posso ter verdadeiro ou falso, então, obrigatoriamente, para resolver essa questão, eu preciso usar a estrutura aninhada. Bom, vamos lá, terceiro. Desenvolva um algoritmo, tá? Aqui não tem fluxograma, aqui é só algoritmo. Desenvolva um algoritmo para ler o número do dia da semana e imprimir seu respectivo nome por extenso. Então, olha só, eu tenho 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terça e por aí vai, até chegar no 7, que é sábado. Se a pessoa digitar algo que não está entre 1 e 7, você imprime dia da semana inválido. Aqui mesmo caso do outro. Tá? O que acontece? Como eu só tenho as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7,
eu tenho que necessariamente usar uma estrutura aninhada aqui. Tá? Porque quando eu tenho dois, beleza, eu consigo usar um para verdadeiro e um para falso. Mas se eu tenho mais do que dois, obrigatoriamente eu tenho que alinhar para poder ter uma terceira opção. No caso aqui eu tenho 8 opções, né? De 1 a 7 dias das semanas e mais o dia da semana inválido. Outro exercício. Faça um algoritmo para ler dois números e um símbolo de operação. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. E imprimir o resultado da operação. Então aqui, ó, mais uma vez, eu tenho 4 opções. Eu tenho caso a operação seja adição, caso ela seja subtração, caso ela seja multiplicação e caso ela seja divisão. Observe que não está pedindo, você faz se você quiser. O caso de a operação não ser nenhuma dessas. Tá? Como o exercício não está pedindo aqui, você pode assumir que a pessoa vai digitar um dos 4. Se você quiser fazer mais completo, você põe o caso de não ser nenhum desses, tá bom? Faça o algoritmo e o fluxograma que leia 3 comprimentos. Então, x, y e z, e responda se eles formam um triângulo. Qual que é a condição para formar um triângulo? X tem que ser menor que y mais z. E também, tá? Então, aqui é uma condição. Vou marcar aqui, ó. Tá? Essa é uma pergunta de sim ou não. Aqui, outra pergunta de sim ou não. E outra pergunta de sim ou não. E no caso aqui, para que seja um triângulo, todas elas têm que ser verdadeiras. Tá? Então, o único caso que é um triângulo é se for verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. Tá? E por fim, escreva o algoritmo para o seguinte problema. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um programa que calcule seu peso ideal, utilizando a seguinte fórmula. Então, eu tenho uma fórmula para homem e uma fórmula para mulher. Então, o que acontece? Na hora de perguntar o sexo para a pessoa aqui, você só tem fórmula para os dois. Então, também não é o que está pedindo no exercício. Você faz se você quiser. É extra, vamos dizer assim. Mas, dependendo do que a pessoa digitar no sexo, se não for nem homem nem mulher, não tem fórmula. Tá? Então, você pode falar para a pessoa, virar e falar assim, não tem fórmula para isso. Ou então você pode assumir que se não é homem, é mulher. Ou você pode assumir que se não for mulher, é homem. Tá? O objetivo do exercício aqui é testar estruturas condicionais, tá? Para que você aprenda, e as expressões lógicas. Tá? Não é discutir nada aqui. Então, não tem uma única solução para esse exercício. Na verdade, para a maioria dos exercícios, não tem uma única solução. Você tem que fazer no mínimo o que está sendo pedido. Mas se você quiser incrementar, igual aqui, dar uma resposta para caso não seja nem homem nem mulher, beleza. Tá? Isso é com você. E aí, o que você vai fazer? Depois de ter calculado o peso ideal, que você tem o peso ideal para homem e você tem o peso ideal para mulher. Depois de ter calculado o peso ideal, você fala se a pessoa está acima ou abaixo do peso. Aqui, observe que se a pessoa estiver no peso ideal, também não está pedindo. Você pode falar, olha, você está no peso ideal, maravilha. Bom, mas aqui você pode simplesmente limitar para falar, você está acima do peso ideal ou está abaixo do peso ideal. Está tranquilo, beleza? Então esses aqui são os exercícios e é isso para essa nossa aula.